Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a população e a economia da Índia. Não esqueçamos que a Índia atualmente é considerado o país mais populoso do mundo, ok? Entre os principais aspectos populacionais, nós precisamos lembrar que a Índia tem uma população absoluta de aproximadamente 1 bilhão e 466 milhões de pessoas. Sua densidade, demográfica é bastante desordenada, ou seja, a população é mal distribuída, ok? Observe que tem áreas com grande concentração populacional, acima de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, mas tem áreas com vazio demográfico. Então, nós podemos concluir que a população está distribuída de forma desigual, portanto, desordenada. A concentração da população hoje, a Índia ainda é um país predominantemente agrário, com 65% da população morando no campo. Seu crescimento populacional é marcado pela explosão demográfica, haja vista que existe uma alta natalidade, baixa mortalidade e um altíssimo crescimento vegetativo. A religião predominante é o hinduísmo, ok? E, claro, o idioma predominante nas áreas indianas é exatamente o hindi, o inglês, e claro, ela é marcada também por uma diversidade linguística, haja vista que ela possui também 22 dialetos diferentes. O seu IDH é marcado por um baixíssimo padrão de vida, ok? Haja vista que há um grande empobrecimento da sua população. Em relação à questão dos aspectos econômicos indianos, não esqueça um fato interessantíssimo que contribui para a sua economia. Ela é a primeira maior população do mundo, ou seja, o país é o país de maior população do espaço mundial. Ela tem uma economia bastante diversificada, faz parte do BRICS, que é um grupo econômico, onde você tem a participação do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, perfeito, e claro, da própria área da África do Sul, no caso, o sul-africano. Atualmente a Índia vem se destacando pelo fato de ter uma grande população, pelo fato de ter mão de obra muito barata. Então ela se destaca na produção de eletrônicos, na informática, ok? As empresas se instalam bastante nas áreas indianas em virtude da mão de obra abundante, haja vista que ela é barata, ok? E também ela se destaca na indústria cinematográfica, ok? Uma observação importante é que a economia, o PIB da Índia vem crescendo a cada ano, apesar do seu crescimento econômico, apesar do seu alto PIB, é marcada pelo alto empobrecimento no todo o seu território. Uma observação importantíssima também é que a sua economia é bastante diversificada, mas tem se destacado principalmente na produtividade agropecuária, industrial, como já falei anteriormente, na eletrônica e na informática, e na prestação de serviço, neste caso, na questão do turismo. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, é que a economia é bastante equiparada, bastante diferenciada. Aqui, você percebe a agricultura predominando, 42,7%. Em segundo lugar, nós temos aqui as áreas dos serviços, em terceiro lugar, a indústria. Então, ela tem um baixo nível industrial. Tudo bem? Não esqueçamos também, na questão dos aspectos econômicos, a economia é bastante diferenciada, bastante diversificada. No setor primário, ela se baseia na pesca, no extrativismo vegetal, com a produção de arroz, trigo, chá, algodão, frutas, e na extração animal, a questão das aves, dos ovinos e dos caprinos. Como já falei anteriormente, apesar do baixo nível industrial, o setor secundário ele é bastante diversificado, se destacando na produção têxtil, que é de tecido, maquinários, produtos químicos, aço, transporte, cimento, mineração e software. Ok? Não esqueçamos a questão do comércio e dos serviços, tem muita importância também na economia indiana, ok? Se destacando na prestação de serviços das indústrias diretamente ligadas ao turismo. Haja vista que a Índia é bastante procurada no cenário internacional. Além disso, nós precisamos lembrar a questão da atualidade da Índia, ok? Uma situação bastante interessante, que vale nós falarmos aqui no canal. Nós sabemos que é um país com uma cultura e belezas naturais diversificadas, é também um país marcado pela maior população mundial, mas que infelizmente tem inúmeros desafios. E atualmente nós lembramos que a Índia é marcada por, infelizmente ainda, fome, pobreza,
subdesenvolvimento, fortíssima diversidade étnica, né? Isso contribui, infelizmente, para a questão de conflitos, fortíssima diversidade étnica, aliada à forte imigração clandestina. Muitos indianos fogem para as áreas da Ásia ou até para outros continentes, ok? Isso gera também instabilidades sociopolíticas, tanto é que nós temos um conflito, né, que é o conflito da Caxemira. Claro, assim como lá em Cuba, assim como na própria China, há necessidade de fazer algumas reformas sociais e políticas para que a população possa melhorar de vida. Mas esse território é marcado por uma questão conflituosa, né? Você deve lembrar e saber sobre isso, que é justamente a questão da Caxemira, tudo bem? É um conflito antigo entre indianos, ok, e a população da Caxemira. Onde acontece esse conflito? Ela acontece exatamente na região setentrional, ou seja, no norte da Índia. A população da Caxemira luta pela sua independência em relação à Índia, ok? Mas alguns fatores foram responsáveis por esse conflito. Entre eles, claro, infelizmente, o imperialismo em decorrência das fronteiras artificiais, a forte disputa bélica nuclear, né? A Índia investe bastante exatamente na questão bélica, né, mostrando para o mundo, né, que ela é também uma grande potência em um armamento nuclear, e principalmente para a Caxemira, ok? A Caxemira atualmente recebe o apoio do Paquistão, ok? Que tem uma outra religião diferente também da Índia, lembrando que os indianos são digamos assim, ligados ao hinduísmo, né? Professam o hinduísmo, enquanto a Caxemira e o Paquistão professam a religião muçulmana. Logo, são religiões de pensamentos diferentes, com situações diferentes, marcando, portanto, assim, um dos motivos do conflito pela questão da Caxemira, a própria diversidade étnica, o islamismo versus o hinduísmo. Mas, infelizmente, né, nós percebemos essa diversidade étnica, né, por décadas. Não se aceita a independência da Caxemira, logo os indianos não reconhecem a independência da população da Caxemira, logo, né, a Índia, assim como a Caxemira, são marcados por instabilidades, logo é marcado por guerras, massacres, migrações, saques, miséria, fome, aumento de refugiados, fuga de capitais e até a própria corrida bélica. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje e um grande abraço!